Olá, bom dia, bom ano de 2026 para todos vocês, né? Chegamos ao primeiro domingo do ano de 2026. Continuamos com a nossa leitura do livro Roteiro, que está se encerrando. Chegamos hoje ao capítulo 37 e está chegando ao final desse livro. A gente depois fará outros livros também. Antes de começar a leitura propriamente dito, quero novamente desejar um feliz ano novo a todos, um ano cheio de paz, cheio de tranquilidade, dentro dos ditames do Cristo, dentro do que nos é possível fazer nesse momento, nesse estágio de evolução em que nos encontramos. E quero também pedir para que firmemos pensamentos positivos pelo nosso planeta, que continua passando por situações graves, né, de guerras, de fome, de lutas armadas, e a gente precisa focar em coisas boas, pensamentos positivos, jogar essas energias positivas para o espaço, para que a gente consiga, como a gente vem falando há muito tempo, mudar esse estado de coisas, né? Porque o planeta Terra só chegará a um plano de regeneração quando nós iniciarmos esse plano de regeneração dentro do nosso pequeno mundo, né? Dentro de nós mesmos. Então, é a partir de cada um de nós que a Terra, né, que o nosso planeta vai se tornar regenerado, tá? Quero mais uma vez pedir, né, que se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações, porque assim é a forma que o YouTube entende que o meu canal, que o nosso canal aqui, o Aprendiz de Evangelho, traz algum conteúdo relevante e divulga para mais pessoas na internet, né? Porque, como já disse Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então vamos lá, né? Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos ao que interessa aqui. Chegamos, então, ao capítulo 37, de título Experimentação. Deixa eu mudar aqui, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem de outra forma. Acho que é assim. Isso, que aí fica maior para vocês. Pronto. Então vamos lá. Capítulo 37, Experimentação, livro Roteiro, escrito por Emmanuel, né? Ditado por Emmanuel, escrito através de Francisco Cândido Xavier. Sabendo que a força mental é energia atuante e que os pensamentos são recursos objetivos, é imperioso reconhecer que a experimentação nos domínios do psiquismo exige noção de responsabilidade perante a vida, para que o êxito seja a resposta justa às indagações sinceras. E o que ele nos coloca nesse primeiro parágrafo? Da nossa responsabilidade dentro da doutrina, dentro dos trabalhos mediúnicos. Não podemos ir para um trabalho mediúnico como quem vai, sei lá, passear no shopping, digamos assim. Não. Você tem que entender a sua responsabilidade, a sua parte nesse mecanismo, nessa engrenagem de um trabalho mediúnico. Um lavrador bem avisado investiga o solo, plantando-o com devoção e confiança. Não se ri do pedregulho, afasta-o, atencioso. Não ironiza o espinheiro, remove-o, a benefício da lavoura que lhe é própria. Não goza com o duelo entre os brotos tenros e os vermes destruidores. Ou seja, ele trabalha com consciência, com atenção, atento aos pequenos detalhes. Ele investiga o solo, ou seja, aonde ele está trabalhando. E como é que é a forma da gente investigar? Com a nossa educação, estudando livro dos médiuns, livros da doutrina. Essa é a forma que nós temos para que nós estudemos esse solo e nos preparemos para o plantio.
né? Combate os insetos devoradores com vigilância e serenidade e defende o futuro do bom grão. Você vê que Emmanuel nos coloca, tanto nesses dois últimos parágrafos, que nós devemos tratar com respeito e responsabilidade, como o lavrador faz quando vai arar o terreno e vai preparar o solo para o plantio. Não acontece assim na Terra com a maioria dos pesquisadores da espiritualidade. A pretexto de se garantirem contra a mistificação, espalham duros obstáculos sobre a gleba moral, onde operam com a charrua da observação, e por isso, muitas vezes, inutilizam seus próprios instrumentos de trabalho antes de qualquer resultado. Aqui ele nos coloca que, com o objetivo de não ter mistificação, de não termos falsos doutrinadores, trabalhadores, criam tantos obstáculos, regras, normas, que inutilizam certos trabalhadores. Claro que precisamos, nós como trabalhadores, nos esforçarmos na seara, estudarmos. Mas muitos diretores de casas espíritas ou de instituições criam tantos obstáculos, regras, porque tem que fazer dessa forma, porque é assim, porque só depois de 3 anos que você pode, só por causa de 10 anos, ou depois de não se ler tal coisa, que acaba afastando muitos trabalhadores. Às vezes, é interessante, né? Tem um amigo meu que ele usava a seguinte frase: é engatinhando que se aprende a andar. Então, óbvio que você tem que estudar, e o diretor da casa espírita, ou o coordenador da tarefa, tem que cobrar do aprendiz o estudo, o esforço. Mas coloca ele para trabalhar às vezes. Coloca ele para fazer alguma tarefa na casa, para ele já ir pegando conhecimento da rotina. Não deixe ele afastado, né? Transformam companheiros em cobaias, exigem dos outros qualidades que eles mesmos não possuem. Isso é muito importante. Exigem dos trabalhadores, muitos diretores, coordenadores, às vezes exigem da pessoa que está na tarefa uma forma de trabalhar, de viver, que ele mesmo não leva para a vida dele. Tratam com deliberado desprezo o pequenino embrião da realidade e acabam habitualmente na negação, incapazes de penetrar o tempo do espírito. Muitas vezes não dão a devida atenção a pequenos movimentos que o aprendiz da doutrina apresenta. Às vezes falta até a possibilidade de incentivar, parabenizar por um pequeno evento que acontece. Como eu disse, tem que sempre pedir, cobrar do aprendiz o estudo, a reforma íntima. Só que o doutrinador, só que o coordenador, só que o diretor da casa espírita tem que fazer a mesma coisa, até mais. É pelo exemplo, né, que se leva, né, a palavra leva, o exemplo arrasta, é o exemplo. O que muitas vezes não acontece. O diretor, o coordenador, às vezes exige do aprendiz algo que ele mesmo não faz. Importa reconhecer que o fruto é sempre a vitória do esforço da equipe. Um trabalhador, um aprendiz que consegue descobrir a sua mediunidade ostensiva, consegue, de alguma forma, fazer uma psicografia,
dar uma mensagem, é uma vitória da equipe, porque todos trabalham em conjunto, porque quem faz a parte da concentração, quem auxilia com os bons pensamentos durante o trabalho mediúnico, é tão ou mais importante do que aquele trabalhador que deu a mensagem, ou que escreveu. E claro, sempre observando a mensagem, para ver se a mensagem está dentro do que o Cristo nos passou. Isso já dizia Kardec. Saberemos se as mensagens são de bons espíritos pelo seu conteúdo. Saberemos se a mensagem tem um cunho realmente verdadeiro pelo seu conteúdo. Mas muitas das vezes falam assim, mas será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é mais animismo do que realmente uma mensagem mediúnica? Jacobson Trovão já nos fala, ele fala muitas vezes isso, que na concepção dele eu concordo, toda mensagem, toda mensagem escrita ou psicografada, ou falada, psicofonia ou psicografia, é medianímica. Porque utiliza recursos do médium. O espírito utiliza recursos do médium. Por isso que se pede para que se estude. No capítulo anterior, eu lembrei do primeiro livro de Kardec, né? Parnassos de Além... Desculpa, primeiro livro do Chico Xavier, Parnassos de Além Túmulo, que são poemas. Por mais que tenham sido ditados por espíritos, o Chico estudou métricas, porque os espíritos precisavam que ele tivesse algum tipo de conhecimento disso, de poesia. Então, a gente precisa ter um pouco ou um pouco não, mas precisamos ter conhecimento da doutrina, livro dos médiuns, livro dos espíritos, para quando a gente receber uma mensagem, e se a gente estiver passando essa mensagem ou a gente estiver coordenando uma tarefa, entender se essa mensagem realmente tem um cunho correto. Entender se realmente essa mensagem veio 100% de um espírito ou se é mais alguma coisa vinda do próprio médium. E não tem problema se for. Às vezes ele está em treinamento, ele está em aprendizado, né? Então a gente tem que ter essa noção de incentivo. E uma vitória de um médium é uma vitória da equipe inteira. Todos trabalham para o mesmo fim, o auxílio aos nossos irmãos desencarnados. Sem a árvore que o matem, sem a terra que sustenta a árvore, sem as águas que alimentam o solo e sem as chuvas que regeneram a fonte, jamais ele apareceria. Estamos falando do fruto. Sem trilhos que não corre a locomotiva. O avião não prestaria serviço ao homem sem campo de aterrissagem. As revelações do céu reclamam base para se fixarem na terra. Significa que precisamos ser essa base. Queremos receber mensagens frutíferas do mundo espiritual? Precisamos ser essa base. Nós teremos o trilho para essa locomotiva, o campo de aterrissagem para esse avião. Geralmente, quem procura notícias da vida invisível integra-se num círculo de pessoas com as quais se devota ao cometimento. Quando você entra num centro espírita e começa a trabalhar numa tarefa mediúnica, aquelas pessoas que estão naquela sala, que aparentemente são pessoas que você pode falar assim, nossa, pessoas das mais variadas matizes, conhecimentos, vidas. Mas quando você se integra a esse círculo de pessoas, como diz o texto, não é ao acaso.
todas as pessoas foram preparadas no mundo espiritual. Eu recomendo novamente que leiam o livro Mensageiros do Chico, né? Vocês vão entender. Ou assistam o filme Nosso Lar, mas aqui o filme foi muito mastigado demais, digamos assim. O livro é mais específico. Então, se vocês lerem o livro, vocês vão entender o como nós somos preparados e às vezes nós nos encontramos para o trabalho. Não é nada por acaso. Quase sempre, no entanto, espera a colaboração alheia sistematicamente, sem oferecer de si mesmo, senão reiteradas reclamações. O que ele coloca aqui nesse parágrafo, que normalmente a gente exige dos outros e não fazemos a nossa parte, a não ser reclamar dos outros. Porque queremos que os outros façam de tal jeito, de tal forma, porque assim não é, assim não é, assim não é. E o nosso é a nossa parte. Nós estamos fazendo ou só reclamando? A natureza, todavia, revela a necessidade de colaboração em suas humildes atividades. Um simples bolo pede ingredientes sadios para materializar-se com proveito. Se diminuta porção de veneno aparece ligada à farinha, o conjunto intoxica ao invés de nutrir. Se uma engrenagem de uma tarefa mediúnica está fora do seu eixo, ela pode prejudicar a engrenagem toda a tarefa. Quem deseja inundar-se de claridade espiritual, traga consigo o combustível apropriado. Se a gente quer se inundar de claridade espiritual, qual é o combustível que nós temos que levar? Amor para o próximo, caridade, reforma íntima, pensamentos positivos. A forma pensamento, nós já falamos em outros capítulos, pensamento é energia é matéria. O que você pensa, o que você fala, cria um campo à sua volta. E dependendo do campo que você cria à sua volta, quem você acha que se aproxima de você? Então, se você quer se inundar de claridade espiritual, alimente esse seu combustível interno do alimento apropriado. Não adquirimos a confiança usando o sarcasmo, nem compramos a simpatia, distribuindo marteladas indiscriminadamente. Perfeita essa frase, né? A síntese do capítulo, para a gente chegar ao final, a experimentação no campo do psiquismo exige responsabilidade moral, pois o pensamento é energia real e atuante, como eu já disse. Assim, como o lavrador cuida do solo com paciência e discernimento, o pesquisador espiritual deve remover obstáculos sem ironia ou desprezo, preservando seus próprios instrumentos de trabalho. Muitos investigadores, por medo da mistificação, criam barreiras excessivas, desconsideram os pequenos sinais da verdade e acabam negando a realidade espiritual. Às vezes até muitos se deixam levar por questões financeiras, né? Acabam vendendo, né, o trabalho mediúnico e acabam prejudicando a si próprios. A revelação não ocorre isoladamente. Depende de cooperação, base ética e qualidade interior. Cooperação, base ética e qualidade interior. Quem deseja a luz espiritual precisa conhecer condições adequadas, pois atitudes como sarcasmo, desconfiança agressiva e falta de colaboração inviabilizam o êxito da experimentação. O sarcasmo, muitas vezes, que a gente às vezes brinca que são comentários fraternos, né? Que o pessoal, os trabalhadores da seara espírita não fazem fofoca, fazem comentários fraternos. É sarcasmo.
a ironia, desconfiar excessivamente do companheiro de tarefa e principalmente a falta de colaboração, porque estão todos reunidos para uma única função, o auxílio ao mundo espiritual. Uma frase que eu ouvi uma vez, e é bem verdade. Se não existissem salas de tarefa mediúnica, os irmãos, os amigos espirituais seriam atendidos da mesma forma. Muitas das vezes, essas salas de experimentação mediúnica, as tarefas mediúnicas, além de auxiliar o irmão que é atendido, às vezes nos alerta sobre alguma coisa que nós mesmos estamos passando. Quantas e quantas vezes aconteceu comigo de estar auxiliando um espírito numa tarefa mediúnica, e o que ele me falava me fazia pensar. Coisas que ele fez, coisas que ele passou. Então, muitas das vezes a tarefa mediúnica é tão ou mais importante para nós mesmos, enquanto encarnados. Porque a tarefa do lado espiritual é feita independente da gente. Então, que a gente foque, quem tiver pensando em trabalhar na seara espírita, ou já tiver sintomas de mediunidade ostensiva, e procure um centro de confiança, converse com o diretor mediúnico, mas entenda que depende também de você. Conhecimento, através do estudo, conhecimento vai te trazer informações importantes para a sua reforma íntima, para a sua mudança de paradigma enquanto encarnado. E aí sim, quem sabe, você pode se tornar um trabalhador útil para a seara espírita. Para encerrar, como sempre, e eu falo, quem quiser, na descrição do vídeo tem lá o meu e-mail, quem quiser eu mando essas imagens, que através da IA, baseada fielmente no texto, eu peço para ela criar essas imagens, que eu acho que facilita muito a visualização. Eu não vou ler ela toda, tá? Mas se você quiser, você dá uma pausa no vídeo, você consegue assistir, ler inclusive, né? Porque aqui fala da experimentação psíquica, a lei da cooperação, a metáfora do lavrador, como ele colocou, fala de qualidade interior, as atitudes que bloqueiam a luz, a lei da comparação, a lei da cooperação, né? Tudo isso auxilia na tarefa mediúnica, tá bom? Próximo capítulo, 38, Missão do Espiritismo. E eu conto com vocês no próximo domingo, ao meio-dia. Vamos conversar sobre a missão do Espiritismo. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.